Olá, minhas seguidoras e meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. E, gente, dando sequência na série Pós-graduações Lato Sensu na enfermagem, hoje venho falar de uma pós-graduação que eu gosto muito, que eu fiz, né? Então, imagina você, pós-graduação em terapia intensiva, olha só que legal, né? Então, se você é aquele enfermeiro ou aquela enfermeira que gosta de cuidar do paciente crítico, daquele paciente hemodinamicamente instável, daquele paciente que tem vários dispositivos intravenosos, né? E de todos os tipos, monitorização invasiva, sondas, drenos e catéteres. Gosta também do paciente que está em instabilidade, né? De parada cardiorrespiratória, enfim, de sentir adrenalina a mil. Venha comigo, faça pós-graduação em terapia intensiva. Então, vamos lá falar um pouco dessa pós-graduação que é muito interessante, até mesmo para quem não deseja ser enfermeiro intensivista. E por que eu digo isso? Porque a pós-graduação em UTI, ela dá uma amplitude na tua visão como enfermeiro. Você vai aprender a cuidar do paciente no pior estado, né? E também a entender melhor de toda a tecnologia que é utilizada dentro da terapia intensiva para manutenção da vida e sua recuperação. Além disso, você vai estar na companhia, interagindo com a equipe multiprofissional muito próxima de você. A UTI é o setor onde nós temos o médico 24 horas. Então, a proximidade com esse profissional faz muita diferença, tanto para o paciente quanto para você, enfermeiro, porque você vai poder sempre estar trocando ideias com o médico, levando as situações rapidamente para que seja resolvido. E existe muita tomada de decisão compartilhada entre médicos e enfermeiros. Então, esse diálogo, né, a discussão dos casos muito presentes ali no dia a dia do enfermeiro e do médico ajudam muito na sua carreira como enfermeiro, esclarece muitas dúvidas. Além disso, são solicitados muitos exames laboratoriais e de imagem para o paciente. E o enfermeiro acaba aprendendo a interpretar os exames, as imagens e a entender como é feita a intervenção das alterações. Com isso, o enfermeiro ganha um know-how muito maior, gente, para atuar em qualquer setor, em qualquer clínica, dentro e fora dos hospitais, em empresas, porque ele vai desenvolver um olhar muito apurado do paciente aos seus cuidados. Então, é uma pós-graduação que vale muito a pena ser feita por quem pretende trabalhar em terapia intensiva ou que já trabalha, ou até mesmo caso você não consiga trabalhar nessa área, vai te ajudar bastante. Eu digo que quem trabalha em UTI, quem tem prática em UTI, trabalha em qualquer setor.
do hospital, em qualquer lugar, fora do hospital. Agora, quem trabalha em outros setores não consegue do nada ir trabalhar na UTI. Então, vamos lá, let's go falar sobre essa pós-graduação tão interessante. Bem, a pós-graduação em UTI, ela obedece a carga horária de 360 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC. Dependendo da faculdade, essa carga horária pode ser maior. O que não pode é ser menor que isso. Outra coisa importante, lembra verificar se tem estágio. Então, essa é uma pós-graduação que exige estágio, tá bom, gente? E também aulas em laboratório na faculdade. Por quê? É interessante que você reveja alguns procedimentos que são feitos na UTI antes do estágio, como revisão de passagem de sonda, atendimento à parada cardiorrespiratória, atendimento aos protocolos, coleta de gasometria, pelo menos a técnica. Quando você chegar no estágio, você também vai ter um pouco de dificuldade. Porém, vai ser mais fácil porque você vai associar com o que você aprendeu, com a técnica. Então, aí vai ser mais a prática de realizar o procedimento em si. Porém, a teoria e a prática lá no laboratório já aconteceram. Então, vai ajudar bastante. Então, na hora de escolher onde fazer a pós-graduação, verifica com atenção se tem aulas no laboratório e também estágio em UTI, né? É fundamental. Qual que é o investimento? Então, tem pós-graduação que vai desde R$600 até R$1.200. Depende bastante do que a faculdade oferece, né? Do nome da faculdade. Isso deve ser levado em consideração. Às vezes é importante você ir mais longe, pagar um pouco mais, mas ter a garantia de um ensino que realmente vai fazer a diferença na tua vida profissional, tá? Então lembre disso ao procurar sobre a pós-graduação. A maioria das instituições de educação a nível superior que tem curso de enfermagem costuma ter também pós-graduação em UTI. Então é algo que eu não vou ficar aqui citando as faculdades que tem, porque é muito tranquilo. Agora, uma outra pergunta que é bastante feita é: o que é ensinado na pós-graduação em terapia intensiva? Então vamos lá, gente. Algo que nós vamos aprender bastante é sobre fisiologia, tá, gente? Então, fisiologia e fisiopatologia é ensinado de maneira forte em UTI. E também essa disciplina, ela é essencial para que o enfermeiro compreenda as alterações. Então veja, se você entende da fisiologia, qual que é o funcionamento normal do pâncreas, você vai entender melhor o que é o diabetes, né? Que é uma fisiopatologia. Você vai compreender melhor o funcionamento dessa doença, o diabetes, né? Então, nessa disciplina você vai entender, né, sobre os valores, né, as alterações dos parâmetros. Além disso, você vai aprender também sobre monitorização não invasiva e invasiva, né? Então, como que eu devo manipular, né, um monitor de múltiplos parâmetros, o que ele oferece de recursos, né?
quais os alarmes, como que eu devo deixar os alarmes, quais são os limites estabelecidos. Então isso é bastante importante. Outra coisa que é ensinado nessa pós-graduação, né? Os procedimentos que são realizados pelo enfermeiro na UTI. Então é revisto, né, os protocolos de hemoterapia, né, hemoderivados, instalação de NPP, né? Depois, tudo sobre drogas, né? As principais drogas utilizadas na UTI, né? Então, as drogas vasoativas, as dosagens. Então, tudo isso é ensinado. Como também avaliação da pele do paciente, os riscos que o paciente corre na UTI. A parte de ventilação mecânica é bastante ensinada. Então, quando o paciente é entubado, quantos dias de intubação, o tamanho das cânulas, né, os cuidados com o paciente, né, os riscos para desenvolver a PAV, né, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, que o enfermeiro precisa saber, né, a compreender os parâmetros do ventilador mecânico. Há também, né, treino sobre a coleta da gasometria, o cuidado na coleta, né, quando o paciente tem a PAM, né, que é a pressão arterial média, e a PAI, né, que é o catéter que é introduzido na artéria para medir a pressão arterial, né, média, contínua, né, onde que ela está ligada, como que eu devo cuidar desse sistema, as diálises, hemodiálises, diálises lenta como a Prisma. Então, o paciente em UTI, ele é um paciente grave, com chances de sobrevida, por isso ele está na UTI, e o enfermeiro, ele precisa compreender todo esse universo. Além disso, ele precisa desenvolver o olhar atento, né, sobre as primeiras manifestações de algumas intercorrências e saber como agir nessas intercorrências. Então, a terapia intensiva, ela ensina toda essa visão para o enfermeiro, tanto na teoria como depois na prática durante os estágios. Eu costumo dizer que o estágio na UTI, ele soma toda a teoria aprendida com tudo que você vai ver lá na prática, né? Não dá para ir para estágio sem ter a teoria e vice-versa. E no estágio é possível você assumir aquele paciente grave junto com o professor. Geralmente o número de estudantes da pós-graduação em UTI é mínimo, às vezes é 2 estudantes para um professor, o que te permite aprender muito, porque esse professor, ele vai assumir os pacientes mais graves, ele vai assumir os cuidados integrais, então ele vai fazer tudo que o enfermeiro, é competência do enfermeiro, como o exame físico geral, que é um exame também muito interessante, porque você vai conseguir ver, né, auscultar não somente os ruídos fisiológicos, como as alterações, né, tanto da parte cardiológica quanto da parte pulmonar. Então é onde você vai desenvolver aquela audição capaz de perceber de fato, né, alteração nas bulhas, alteração nos ruídos, nos murmúrios vesiculares, respiratórios, né, abdominais também, nos ruídos hidroaéreos. Vai aprender, né, a examinar bem o abdômen. Vai estar presente de repente quando o paciente começa a ter uma instabilidade, evolui para um choque, seja ele qual for. Então isso é muito amplo dentro da terapia intensiva. E por você estar num número reduzido com o teu professor ali, você vai ter condição de aprender mais e melhor. Por isso é interessante que você faça a pós em terapia intensiva.
é um momento seu de aprendizado. É diferente de quem termina a graduação e tem uma chance para trabalhar como enfermeiro na UTI. Ele vai aprender, como eu sempre digo, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então é uma coisa. A outra é você ir para dentro da UTI, fazer uma residência, que também, lembram-se, é uma especialização lato sensu, ou fazer a pós-graduação em UTI. Você vai estar lá dentro com o teu professor que está sendo pago para estar ali para te ensinar. Além disso, ninguém vai correr com você, você não tem aceleração para terminar nada, responsabilidade com o setor, você está ali para aprender. Então é muito diferente. Depois que o professor percebe que você já está com uma capacidade para assumir um paciente crítico, às vezes até 2, com cuidados integrais, ele passa a assumir parte da unidade, alguns pacientes, para você sentir mais a posição do enfermeiro, os cuidados que o enfermeiro presta dentro da terapia intensiva, a gestão do enfermeiro. Então você vai ser treinado em gestão. Então é um curso assim completo, muito bom, que vale muito a pena ser feito, E são 360 horas, o mínimo, como eu já falei. E terminando a pós-graduação, de posse do certificado, se encaminhar até o Conselho Regional de Enfermagem para fazer o registro do seu curso. Quando você puxa sua ficha lá no Corém, que é possível, vocês já devem saber fazer isso, busca por profissionais dentro do Corém, coloca lá o seu número do Corém ou o seu CPF e vai estar lá os cursos que você fez. Então, todas as pessoas que buscam o teu currículo, elas conseguem perceber que no teu currículo tá lá cursado pós-graduação em terapia intensiva e também no Corém esse certificado foi registrado e autenticado pelo órgão de classe. Então, gente, sobre UTI é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, que tenha ajudado vocês, E eu quero agradecer muito a todos que aqui estão e pedir que não se esqueçam de fazer sua inscrição. É tão rapidinho, gente. Dá um clique aí, um joinha para a professora Clara e compartilha este vídeo com outras pessoas. Vai ajudar muito o canal e eu vou ficar super agradecida com isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo!